Dia, valentes do Altíssimo. Estamos aqui, firmes no jejum, na oração, clamando por nossas vidas e crendo que o nosso Deus é poderoso para nos dar vitória. Amém? Vamos meditar hoje no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Queridos, eu quero hoje meditar nessa pergunta que os discípulos disseram a Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Quantas vezes você já fez essa pergunta para Deus? Às vezes é assim, não é mesmo? A gente está passando por uma luta, por uma batalha tão grande e ora e parece que Deus não responde, fica calado, fica em silêncio e jejua e nada acontece. E quanto mais a gente mexe, mais a coisa fica pior, parecendo areia movediça. Quanto mais você mexe, mais se afunda e você começa a questionar: será que Deus não se importa comigo? Está passando por essa situação? Quero falar com você hoje, você que está passando por essa situação, você que está entrando, né, nesse sentimento de dúvidas, nesse pensamento: Deus não se importa comigo. Por quê? Você às vezes tem clamado, como eu disse, chorado, jejuado e as coisas só vão de mal a pior. Então, talvez você, como esses discípulos, não entenderam. Os discípulos aqui não entenderam. Eles estavam no barco com Jesus. Aqui fala que houve um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco e o barco já começava a se encher de água. Eles estavam correndo o risco de se afogar, não é? E eles então correm lá para Jesus, e aqui fala que Jesus estava dormindo sobre o travesseiro. Então era como se Jesus não estivesse nem aí. A coisa, como vamos dizer no ditado popular, está pegando fogo e ele estava dormindo sobre o travesseiro. Então os discípulos olharam e falaram: não é possível, né? Senhor, mestre, não te importa que pereçamos? E aí Jesus se levanta, né? Desperta, né? Repreende o vento e o mar e ele se acalma. E os discípulos ficam encantados como que a própria natureza, né, obedece à voz do Senhor Jesus. Mas eu queria tirar aqui para nós duas lições muito importantes. A primeira é que Deus, ele sabe sim do que você e eu estamos passando. E ele se importa sim comigo e com você. Não é porque ele está calado que quer dizer que ele não se importa. Você já ouviu aquele dizer que fala que Deus trabalha no silêncio? Pois é, Deus trabalha no silêncio, sabe para quê? Para nos ensinar a confiar nele. Se tem uma pessoa que a gente precisa confiar cegamente, é em Deus. Único que nós podemos confiar cegamente, não é mesmo? Porque no ser humano a gente não pode confiar cegamente, nem na gente mesmo, mas em Deus nós precisamos confiar cegamente. Seja o que for que estiver acontecendo, temporal que estiver acontecendo, vendaval, seja o que for, redemoinho, o que for, nós precisamos confiar cegamente que Ele está conosco e Ele vai nos socorrer na hora certa. E se Ele permitir que pereçamos em algum momento, em alguma situação, é porque nisso Ele tem algum propósito que com certeza vai lá na frente colaborar para o nosso próprio bem. Então, o Senhor trabalha no silêncio. E aqui ele estava trabalhando, né? Estava quieto lá, dormindo. Mas você acha que Deus não sabe de todas as coisas? Com certeza. Com certeza já sabia até desse temporal que viria. Mas ele queria realmente trabalhar com a confiança
incondicional dos discípulos. Sabe por quê? Porque a nossa vida é assim, cheia de tempestades. Uma hora tá boa, outra hora tá ruim, não é mesmo? Uma hora nós estamos aqui, tudo tranquilo, de repente acontece uma crise, um acidente, algo vem, não é? E você precisa aprender a confiar em Deus, sabendo que Ele está com você em todas e qualquer circunstância. Se você achar que Deus está com você só nas circunstâncias boas, toda vez que você passar por uma circunstância ruim, você vai se sentir perdido, você vai se sentir incrédulo e você vai ter muita dificuldade de se conectar com Deus e de você descansar da ansiedade e do medo. Esse eu acredito que é a primeira lição. E a segunda lição é que Deus também quer que a gente trabalhe para acionar a nossa fé. Esses discípulos já vinham com Jesus há algum tempo. Eles já sabiam que há poder no nome de Jesus. Então, eles poderiam ter acionado a sua fé. Quem sabe aqui eles mesmos têm mandado que esse vento se aquietasse no nome de Jesus. Porque no nome de Jesus qualquer vento se aquieta, qualquer tempestade se acalma. Mas eles não tiveram, né, essa fé, né, ativa. Pelo contrário, ficaram passivos, ficaram amedrontados, ficaram assustados, né? E eu creio que nós precisamos acionar a nossa fé. Nós temos Jesus e a nosso favor nós temos o nome de Jesus. Nós temos o poder deste nome que destrói qualquer poder das trevas e que faz milagres. Precisamos aprender a acionar a nossa fé. Já ouviu uma música que diz assim: vai dar tudo certo se você colocar a sua fé em ação? Então, vai dar tudo certo, mas coloque a sua fé em ação. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.